aqui abrir a Bíblia em João, capítulo 8, versículo 32. João 8, versículo 32. Amém, glória a Deus. Amém. Acharam o tesouro? Amém. Amém, louvado seja o Senhor. Vou começar do 29. E aquele que me enviou está comigo e não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Dito essas coisas, muitos creram nele, Jesus. Dizendo isso, as pessoas creram nele. Disse, pois, Jesus aos judeus que havia crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Louvado seja o Senhor. Então aqui Deus ele diz que a verdade dele nos liberta. Então a verdade de Deus, ela nos ilumina e nos liberta. Essa verdade, ela nos arranca da escuridão do mal e nos leva à presença do bem, que é Deus. Então a palavra de Deus, ela tem esse poder de trazer essa iluminação, de trazer essa clareza, de trazer essa verdade. Nós sabemos que tem conhecemos que tem a minha verdade, tem a sua verdade, tem a verdade do outro. Mas aqui o Senhor chama ao despertar a verdade de Deus. Porque essa verdade de Deus é a verdadeira que liberta. É a verdadeira que traz a clareza e a iluminação do que nós precisamos para romper os limites, para vencer as lutas e para prosseguir para o nosso alvo, que é Jesus. Amém? Então, irmãos, conhecendo que Jesus é a verdade, que ele mesmo declarou que ele é a verdade, o caminho e a vida. E sem Jesus, não há outro caminho. Porque nós sabemos que nós vivemos nesta terra, mas todos nós um dia vamos morrer, não é verdade? Todo mundo sabe disso que é certo. Mas para onde vamos quando morremos? E a palavra de Deus, ela traz essa verdade, ela traz esse entendimento para onde nós iremos. E assim nós devemos tomar posse dessa verdade do Senhor. Devemos conhecer essa verdade em nossas vidas. Que ela não seja distante, mas que ela esteja próxima. Que ela não esteja distante, ela esteja dentro de nós. Amém? Então eu faço uma pergunta a vocês. O que Deus é para você? Você já parou para pensar o que Deus é para você? Você já tem essa resposta? De alguém perguntar assim, você rapidamente dizer: Deus para mim é isso, isso e isso. Quando nós falamos o que Deus é para nós falamos da nossa experiência, da nossa vivência, do que Deus é para nós. Que Ele não é um Deus, Ele é um Deus distante. Nós sabemos que Ele habita no céu. Mas a palavra dele diz que aquele que se aproxima de Deus, Ele se aproxima. Então, se eu estou me aproximando de Deus, automaticamente Deus se aproxima de mim. E Deus, Ele tem vários atributos. E os atributos que eu quero aqui tocar como experiência para a minha vida é que Deus, Ele é amor, Deus, Ele é bondade e Deus, Ele é fidelidade. O que Deus é para você? Deus é justiça, Deus é misericórdia, Deus é o quê? Bondade para ti? Então você precisa saber, entender o que Deus é para você. Porque isso é uma intimidade que você vai ter com o Senhor. E quando nós não sabemos, podemos falar com Deus: Senhor, o que o Senhor é para mim? É preciso refletir, é preciso meditar, é preciso entender o que Deus é para você. Porque isso vai fortalecer a sua caminhada. Amém? Então, como eu disse, Deus para mim, Ele é bondade. Deus para mim, Ele é amor. Deus para mim é fidelidade. E a fidelidade de Deus, ela dura para sempre. E essa fidelidade de Deus, ela cumpre, ela vela para o cumprimento da sua palavra. O
eles. E Deus, ele vela, ele observa, ele guarda para que a sua palavra se cumpra. Por isso que ele diz: conheceis a verdade, e a verdade vos libertará. E Deus, irmão, ele conhece você. Deus, ele está próximo de você. Deus, ele conhece os seus sonhos. Deus conhece os seus anseios. Deus conhece os seus ideais. Deus conhece as suas expectativas. E Deus, ele conhece você melhor do que você mesmo. E Deus, ele conhece os seus fracassos. Ele conhece as suas lutas. Ele conhece as suas dúvidas. Ele conhece a sua queda, as suas imperfeições. E apesar de tudo isso, Deus escolheu amar você. Deus, ele nos ama tanto que ele já provou o seu amor por mim e por você. E nós temos lá em João 3,16, onde ele entregou quem? O seu filho Jesus. Ele entregou o seu precioso filho por amor a ti, por amor a mim. Jesus, ele quando esteve aqui, ele foi humilhado, ele foi rejeitado, ele foi menosprezado. Jesus, ele levou sobre si as minhas dores, as suas dores. E a palavra diz que através das suas pisaduras, eu sou sarada, você é sarada. E sabe o que nós precisamos fazer, irmãos? É tomar posse dessa verdade. Nós precisamos acreditar naquilo que a palavra de Deus está dizendo. Porque quando a gente acreditar e tomar posse, a libertação vem, a cura vem, a restauração vem. E o Senhor, ele quer que nós estejamos dentro dessa verdade, que o amor dele é verdadeiro. E como ele já provou lá em João 3,16, essa verdade não pode mudar. Porque o Senhor, ele é fiel para cumprir com as suas promessas. O Senhor está na fidelidade dele, velando para que a sua palavra se cumpra. Agora nós é que precisamos acreditar. Nós é que precisamos aceitar essa verdade de Deus. Amém? Glória a Deus. Então Deus, ele tem bons pensamentos a respeito de você. Deus, ele continua lhe amando. Deus continua desejando que você alcance essa vitória. E não há vitórias sem lutas. Nós precisamos lutar. Nós precisamos crer. Nós precisamos perseverar. Nós precisamos continuar. Amém? Que o Senhor, a cada dia, nos dê sabedoria, nos dê entendimento. Porque a sua verdade é que prevalecerá em nossos corações. E o que eu quero trazer também de meditação para a nossa alma, porque a partir do momento que você descobre quem Deus é para você, isso ninguém pode tirar. Porque quando você descobre que Deus é amor para você, quando você descobre que Deus é bondade e fidelidade, essa verdade ela fica gravada, ela fica registrada no seu coração. E ninguém pode tirar. Para mim, esses são os atributos de Deus, que foi um fundamento, que foi algo que eu necessitei na minha caminhada com Deus. Mas eu creio que Deus, ele traz uma experiência para cada um através da sua palavra. Aqui está sendo dita coisas, mas cada um está recebendo a sua porção. Porque Deus, em vários milhões de pessoas, ele trabalha nas nossas vidas, ele trabalha na sua vida de forma individual. Então, o que ele ministrou para mim, e ele vai ministrar para você, pode ser diferente do meu. O atributo de Deus para a sua vida pode ser diferente, mas não importa, porque a finalidade de Deus é trazer essa recompensa do seu amor para nós. Porque a recompensa do Senhor é a salvação. A nossa jornada aqui, irmãos, vivemos no natural, mas as coisas que regem este mundo é o espiritual. A gente não vai levar as coisas só pelo natural, a gente também tem que compreender o espiritual, porque nós sabemos que Deus existe, mas quem está vendo Deus? Alguém está vendo? Você ficou sabendo de Deus porque alguém falou para você e você acreditou. Mas você já teve a sua experiência de Deus se materializar, de você ter uma experiência assim extraordinária como os povos lá no Egito tiveram com Deus, do mar vermelho se abrir? Não importa. Deus quer trabalhar com você, seja no natural ou no espiritual. Ele quer que você conheça a verdade. Ele quer que você conheça
Você já se perguntou quem você é? Que você possa refletir nessas perguntas, porque ela é muito importante, porque ela vai lhe ajudar na sua caminhada. Porque quando você descobre quem você é, você vai se entender, você vai se compreender. Nós somos seres humanos, eu mesmo, eu sou pecadora e cheia de imperfeições na minha caminhada. Mas, com meus defeitos, com as minhas qualidades, o Senhor, Ele me ama. E passou um tempo na minha jornada que eu não sabia disso. Ou eu sabia que Deus era amor, eu sabia que Deus me amava, mas eu não tinha essa verdade dentro do meu coração, porque na minha caminhada eu levei uma situação de trauma de infância que causou rejeição de mim mesmo, né, da minha alma por mim. Eu me sentia rejeitada pelas pessoas, mas eu me rejeitava por causa dos meus pecados, por causa das minhas imperfeições, me levou a um nível de rejeição da minha alma, que eu não acreditava que algumas coisas eram possíveis acontecer na minha vida. Eu não me sentia digna de receber. Então, quando Deus, Ele olhava para mim e dizia, através da ministração da sua palavra, através das orações, através de outros irmãos, que eu era um vaso escolhido, eu rejeitava, eu achava que era impossível, que não ia acontecer. Quando Ele dizia que eu era preciosa para Ele, eu rejeitava, mesmo de forma inconsciente. E o Senhor, Ele foi tratando a minha alma, Ele foi me ensinando. E quando eu aprendi o que Deus era para mim, eu descobri quem eu sou. Eu entendi quem eu sou. Que eu sou uma pecadora, os meus caminhos cheios de imperfeições. Mas eu não quero ficar nesse caminho, porque o que eu quero ser. E o Senhor me ensinou o que eu quero ser. Porque existem as verdades de Deus, existem as mentiras do diabo. Então, quando eu simplesmente dizia e recebia aquelas palavras que Deus ia fazer coisas maravilhosas na minha vida, mesmo eu almejando muitas coisas diante de Deus, eu focava muito naquela dor, naquele sofrimento. O Senhor estava falando, mas eu não estava ouvindo. E se eu estava ouvindo, eu não estava entendendo, eu não estava compreendendo, porque o meu foco estava de forma errada, estava na minha dor, estava no meu eu. E o Senhor trouxe para mim o entendimento que Ele me ama, e Ele me trouxe a sua palavra, porque eu queria saber quem eu era na visão de Deus, como eu estava diante de Deus. Eu me perguntei, Senhor, quem sou eu diante de Ti? Como eu estou diante de Ti? E como o Senhor me vê? E o Senhor trouxe palavras, versículos que me ajudou a vencer essa luta. E para vencer essa rejeição, o Senhor me disse que ainda que uma mãe se esqueça do filho do seu ventre, Ele jamais se esqueceria de mim. E várias vezes eu tinha aquela dor, aquele sofrimento, aquele tormento, que queria trazer aquele trauma forte de rejeição na minha alma. O Senhor dizia, ainda que uma mãe se esqueça do seu filho, eu todavia não me esquecerei de ti. Porque essa palavra foi poderosa na minha vida. Eu não me sentia rejeitada pela minha mãe, pelo meu pai, pela minha família. Me sentia amada por ele, me sentia amada pelas outras pessoas. Mas eu não me amava. E quando eu entendi que Deus estava comigo, que Deus era comigo, e que Deus estava fazendo coisas ao meu redor, a favor de mim, e me mostrou que tinha tantas pessoas me amando, cuidando de mim, era demonstrando o amor dele por mim. O Senhor, Ele não nos abandona, irmãos. O Senhor, Ele não nos deixa. Mas se nós queremos que o Senhor esteja conosco, nós temos que nos aproximar dele. Porque se nós estamos distantes, o pecado ele prevalece. Se nós estamos distantes, as imperfeições ela prevalece. Se nós estamos distantes, o mal prevalece. E às vezes Deus está falando e você não está ouvindo. Deus está ensinando e você não está dando a atenção. Porque quando eu estava rejeitando, era como se eu estivesse dizendo para Deus, o Senhor não é um Deus que é um Deus que faz as coisas impossíveis acontecerem. Era como se eu estivesse anulando a bondade de Deus na minha vida. Era como se eu dissesse, está vendo? O Senhor pode fazer isso, porque eu não acredito. Eu estava rejeitando e essas bênçãos eu não estava vendo você não alcançada. Mas o Senhor foi tratando. E nessa longa jornada até aqui, eu aprendi que
Deus para mim é amor. Eu me sinto amada por Deus e eu me amo. Como que eu posso amar o meu irmão se eu não me amar? Então eu aprendi a me amar. A rejeição, quando ela vem, eu já sei identificar. E já sei dizer não para ela. Porque o Senhor me disse que está comigo, Ele está com você e Ele não vai te deixar. Amém, irmãos? Então você precisa saber quem é Deus na sua vida. Você precisa saber quem é você. Porque quando você identificar quem é você, você conhecer os seus defeitos, as suas qualidades, cada uma de forma individual, quando você identificar os seus sentimentos que está vindo naquele momento, quando tiver aqueles pensamentos, você identificar e colocar diante de Deus, através da palavra você vai vencer. Porque para cada momento da minha vida o Senhor me deu a palavra-chave, a palavra rima, a palavra da vitória. E quem deseja ser vitorioso tem que passar por batalhas. E Deus deseja você vencedor em Cristo Jesus. Porque quando o Senhor, Ele levou sobre si as nossas dores, Ele nos deu essa vitória. Amém? O Senhor já nos fez vencedor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo que nele crê não pereça. Qual a sua responsabilidade? É crer. A sua responsabilidade é confiar. A sua responsabilidade é esperar no Senhor e não desistir. Então você precisa ter essa confirmação, essa convicção diante de Deus, de que você precisa confiar, você precisa crer e você precisa esperar no Senhor. Você vai esperar na base da sua palavra, né? Porque ela é a nossa fonte de vitória, nossa fonte de cura, nossa fonte de libertação, nossa fonte de restauração. E aí aprendendo quem eu sou. Eu agora sei quem eu quero ser. Eu quero ser aquela que vence o pecado e supere as imperfeições de Cristo Jesus. Amém? Então o que nós precisamos é vencer o pecado e superar as nossas imperfeições. Porque o Senhor, Ele tem verdade para nós. Então eu escolhi acreditar na verdade de Deus na minha vida. Eu aprendi a confiar no Senhor. Eu aprendi a esperar em Deus e não acreditar nas mentiras de Satanás sobre a minha vida. Porque o amor de Deus, Ele é verdadeiro. O amor de Deus faz vencer os traumas. O amor de Deus, Ele vai vencer a ira. O amor de Deus faz vencer as dificuldades. A fidelidade de Deus, ela vela para o cumprimento da sua palavra. Se você toma posse, essa verdade ela vai ser realizada, porque a palavra de Deus ela não volta vazia. Amém? Glória a Deus. E aí, irmãos, agora conhecendo quem você quer ser diante de Deus, é necessário também que aprendamos quem é o nosso inimigo. Nós precisamos conhecer a verdade. Precisamos conhecer quem é Deus na nossa vida. Precisamos saber quem nós somos e o que nós queremos ser. Porque eu venci todas essas lutas através da bondade do Senhor. Então eu superei todas essas dificuldades através da palavra de Deus. Porque o Senhor esteve ali comigo. O Senhor Ele foi falando ao meu coração. E uma vez Ele falou para mim que eu era como uma flor no seu jardim. E que Ele realizava coisas na minha vida para que eu cresce e Ele estava comigo. Imagina, independente se você esteja naquele momento crendo, se você esteja dando a honra devida, não importa, se você não está dando a honra devida, o Senhor Ele vai continuar lhe amando, Ele vai continuar contigo, porque essa verdade não vai mudar. Essa verdade já está aqui registrada na sua palavra. Ele já lhe provou, Ele já entregou o seu filho já conquistou, o seu filho já venceu, o seu filho é o caminho, a verdade e a vida. Então, creia que Deus Ele já te deu essa conquista diante de ti. Creia que você já é mais que vencedor em Cristo Jesus. E você precisa ter a sua experiência a cada dia com o Senhor. Se há algo que está lhe impedindo de conquistar os sonhos de Deus, continue a buscar, continue a perseverar. Se há algo que você não está entendendo, continue a esperar, porque no tempo certo Deus dará a vitória. Amém? A caminhada é longa, mas a vitória é certa, em nome de Jesus. E eu quero ler os versículos que me ajudou nesse crescimento, da minha caminhada de forma espiritual diante de Deus.
Provérbios 28, 13. Provérbios 28, 13. Diz assim: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Então você já sabe quem Deus na sua vida, você já sabe quem é você, e você precisa todos os dias trazer essa confissão diante do Senhor, para que a misericórdia dele lhe alcance, para que a misericórdia dele esteja com você. E se você já confessou e ainda continua com as lutas, continue na perseverança, continue tomando posse da palavra do Senhor, continue pronunciando o que o Senhor está dizendo, que aquele que confessa e deixa alcançará a misericórdia e revela para o cumprimento da sua palavra. Você está dizendo que você vai alcançar misericórdia, você vai alcançar misericórdia. E o outro versículo está em 2 Crônicas 7, 14. Lá em 7, 14 diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Olha a promessa de Deus para você. Você precisa, irmãos, estar em sintonia com a palavra de Deus. Você tem que estar nessa base diante de Deus, porque Ele tem o melhor para você. Se você está confessando, se você está deixando o pecado, é só aguardar que Deus está tratando você. Deus está preparando o seu caminho. E quando você olhar para trás, você só vai glorificar o Senhor. Você vai só exaltar e dizer: Senhor, como Tu és bom, como o Senhor é maravilhoso, como o Senhor é fiel, porque o Senhor Ele nos fez mais que vencedor em Cristo Jesus. Então, meu irmão, vamos prosseguir, confessando as nossas limitações, as nossas fraquezas para o Senhor. Vamos dizer a Ele o que nós desejamos alcançar. Vamos aguardar a verdade de Deus para nossas vidas e vamos rejeitar as mentiras do inimigo contra nós. Não vamos acreditar, porque se você acredita naquilo que o seu pensamento diz, se você acredita naquilo que o seu coração quer determinar para você, você vai mostrar a ela a verdade de Deus, porque o sonho de Deus é maior do que os seus. Porque se alguém está dizendo a você que você é um fracassado, que você é imperfeito, você vai mostrar para ele que você tem um Senhor que já conquistou, que já derramou o seu sangue por amor a ti e que já lhe fez vencedor. Independente da acusação do inimigo, você tem que tomar posse e a vitória vem em Cristo Jesus. Porque essa luta vai ser vencida, essa luta vai ser conquistada. Outro versículo que me marcou muito nesse crescimento espiritual foi em Provérbios 3, 5 e 6. Diz assim: confia no Senhor de todo o seu coração, que não se estribes no seu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. A sua responsabilidade, como eu disse, é confiar no Senhor. Não é confiar na sua verdade, não é confiar na verdade do outro, não é confiar na nossa verdade, mas é confiar na verdade de Deus. E essa verdade, ela nos liberta, essa verdade, ela nos cura, essa verdade, ela nos restaura. Então, meu irmão, tome posse da verdade do Senhor. Porque se alguém está dizendo para você, ou você mesmo está dizendo para você que você não pode, Deus está dizendo o contrário. Você pode. Eu não consigo, mas você está dizendo que Ele vai endireitar as suas veredas. Não é você que vai endireitar, é o Senhor. É o Senhor. Você só vai conversar, vai deixar diante de Deus e Ele vai te ajudar. Ele vai aplanar os caminhos. Ele vai fazer com que você ande em passos verdejantes. Amém? E aí, como eu informei, né, que nós precisamos conhecer o nosso inimigo. Porque o nosso inimigo, ele veio com o propósito de matar,
e destruir. Mas nós nos alegramos porque sabemos que Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Então a mentira de Satanás ele não pode prevalecer. E aqui eu quero falar com vocês referente sobre dois inimigos que muitas vezes ele tenta abalar a nossa alma, muitas vezes tenta nos tirar do nosso ter um relacionamento saudável, uma aproximação com Deus, que é o pecado. O pecado ele escraviza, ele nos limita a nossas conquistas, ele limita a nossa caminhada. O pecado ele nos paralisa. O pecado ele não nos mostra a verdade. Mas Jesus ele veio para libertar. Jesus ele já veio, já ressuscitou, e essa vitória, essa verdade está sobre as nossas vidas. E o outro é o inimigo de Deus, o adversário do Senhor, que vem para nos acusar. Ele vem para dizer o que nós somos. Ele vem dizer, você é isso. Nós temos que dizer para ele, eu quero ser o que eu quero ser. Eu quero ser a verdade de Deus. Eu quero ser as promessas que Deus tem para mim. Porque o Senhor, ele tem promessas para você. Talvez o seu problema não seja igual ao meu, de achar que a sua luta não seja igual às minhas que foi relatada aqui, não importa. Todos nós temos problemas, temos dificuldades espirituais. Todos nós temos as nossas lutas interiores. Mas isso você tem que resolver com você, Deus e mais ninguém. Porque o Senhor é que vai trazer essa verdade no seu coração. Então comece, irmão, a saber quem é Deus na sua vida. Comece a parar para refletir naquilo que Deus está falando através das orações, aquilo que Deus está falando através das ministrações, aquilo que Deus está falando através de profecias. Pare, observe. Aquilo que moveu o seu coração, aquilo que lhe trouxe um despertar, aquilo que lhe trouxe uma clareza. Se você não entendeu, fale com Deus. Senhor, o que isso significa para mim? Porque o Senhor, Ele falou muito ao meu coração, falou através de sonhos, falou através das suas palavras. E Deus me mostrou como o que eu sou, né, como eu estava diante dele, que ele me mostrou como eu estava diante dele. Mas ele também me mostrou o que eu era para ele, um vaso escolhido. Eu sou para Deus um vaso precioso. Você também para Deus um vaso especial, um vaso precioso. Deus tem promessa de vida, de salvação, de restauração, de cura para você. E aquilo que vem sobre a sua vida não é só para você, é para aquele que está próximo de você. Porque o seu testemunho, ele também é tratamento para outras vidas. Aquilo que as pessoas estão vendo para você, ela vai ficar com curiosidade de saber o que está acontecendo na sua vida. Porque ela vai ver a diferença. Ela vai ver que algo especial está acontecendo, porque Deus, quando Ele entra na sua vida, Ele faz tudo diferente, Ele faz e tudo se torna especial. Amém? Então Deus, Ele faz a obra completa. Deus, Ele não deixa pela metade. E aqueles que estão ao seu lado também serão impactados pelo poder de Deus na sua vida. Porque toda honra, toda glória e todo louvor é para Ele. E assim, irmãos, conhecendo esse inimigo, você não pode aceitar essa acusação dele contra a sua vida. Você não pode aceitar as mentiras de Satanás que vêm como se fosse verdade. Mas você vai mostrar a ele que você vai ser vencedor. Jesus, ele, quando estava no deserto, o inimigo veio tentar ele usou a sua palavra, ele usou a palavra de Deus. E ele disse que nem só de pão viverá o homem. E quando tentou, ele disse que toda honra e glória era para o Senhor, era para o Senhor Deus. Então Jesus, ele nos deu o exemplo da palavra. Jesus, ele tomou posse da verdade de Deus. Quando ele estava dizendo aqui no versículo de João 8:32, conhecer a verdade de libertar, Jesus, ele falou que ele sabia de onde ele veio e para onde ele ia. Mas aqueles que estavam lá acusando Jesus, aqueles que estavam questionando, fazendo várias perguntas para Jesus, ele não sabia de onde Jesus veio. Ele não sabia de onde Jesus, para onde Jesus ia. Quando Jesus disse que para onde ele ia, eles não poderiam ir, eles acharam que Jesus ia morrer. Aí então Jesus perguntou para
morrer, porque ele não conhecia a verdade. Então Jesus ele quer que a gente conheça essa verdade. Jesus ele quer que nós tomemos posse dessa verdade. Porque a partir do momento que você toma essa conquista de você, você consegue vencer. Então basta você colocar diante do Senhor o seu coração, colocar as suas dores, porque Ele já conhece cada uma delas. Mas você precisa conhecer, você precisa entender, e você precisa buscar a estratégia do Senhor de como vencer aquilo que está lhe afrontando, de como vencer, de entender como o inimigo ataca a sua vida, seja a sua mente, o seu coração, a sua vida espiritual, a sua família, não importa o seu trabalho. Você tem que entender como ele está atacando e buscar a estratégia do Senhor de como vencer, porque para cada luta há uma forma especial de Deus para que possamos vencer. Então Deus vai lhe dar estratégia para que você conquiste, Deus vai lhe dar sabedoria para que você supere, porque a palavra de Deus está aqui. Eu recebi esse versículo de Deus para o meu crescimento espiritual, mas eu creio que Deus me pedirá outros versículos para o fortalecimento da sua alma. Deus tem falado com você, você tem ouvido? Que não seja como eu, que muitas vezes dizia, não, quando deixo você no lado escolhido, eu não. Como se eu não fosse digna de receber, como se eu não fosse alcançar. Mas quando o Senhor me mostrou que Ele poderia, que Ele é o Deus das causas impossíveis, que nada é impossível para Ele, que Ele está no controle de todas as coisas, o meu entendimento se abriu e eu pude compreender. Em muitas situações hoje eu percebo como o inimigo está atacando. Em muitas situações eu vejo que agora não é algo natural da vida, de dificuldades, de lutas. É o inimigo tentando nos atrapalhar a nossa caminhada, tentando nos tirar do caminho do Senhor, tentando nos paralisar. Porque ele veio para acusar. E a partir do momento que a gente aceita essa acusação do diabo nas nossas vidas, ele começa a trabalhar da forma dele para nos escravizar, para nos paralisar, para nos fraquejar, para dizer que para nós é impossível. Eu mesmo para estar aqui ministrando o poder de Deus, irmãos. Logo no início, quando alguém me chamava, eu orava para acontecer alguma coisa e eu não vinha se ministrar, porque para mim não era fácil. Mas hoje para mim já se tornou mais fácil, porque o Senhor me deu essa confiança, o Senhor me deu essa esperança, o Senhor me deu essa confiança de que eu não estou aqui só. E o que eu estou trazendo aqui não é somente as minhas palavras, eu estou dizendo com minhas palavras, mas a palavra que está sendo dita é de Deus, e a palavra dele que está sendo dita aqui, ela não volta vazia. Eu estou dizendo, falando para você aqui, com o meu entendimento, com aquilo que Deus trouxe no meu coração. Mas eu sei que Ele está trabalhando na vida de você de forma especial. Então, da forma como eu estou dizendo aqui, vocês podem estar recebendo de uma forma tão tremenda e maravilhosa. Quantas vezes eu recebi ministrações aqui por outras pessoas, às vezes uma palavra, ou um versículo, ou um testemunho, algo que a pessoa trouxe, me levou a um entendimento grandioso, porque o Senhor me trouxe essa revelação. O Senhor me levou a algo no profundo da minha alma. Quando Ele me disse que Ele estava realizando na minha vida para que eu pudesse ver o que Ele estava comigo, porque eu não estava conseguindo enxergar. Isso foi muito bom para mim. Isso foi um fortalecimento para a minha alma. Então, irmãos, quando o povo estava passando pelo deserto, e naquele deserto o povo ele estava sem alimentação. E eles começaram a clamar. E ali foi feita a oração e Deus ele trouxe o maná. Deus ele trouxe o alimento dos céus para aquele povo. Mas Deus ele deu um comando para eles. Deus disse, olha, está sendo dado o maná para vocês. Só que vocês precisam pegar apenas a porção necessária diária. Para cada família, cada um ia pegar a quantidade da família. Então, se tinha 3, a quantidade era para 3. Se tinha 1, a quantidade era para 1. E ali eles escolheram. E o Senhor disse, não pode guardar. Mas muitos foram desobedientes e guardaram. E quando chegaram no dia seguinte,
ele não servia para mais nada. Então o Senhor está dizendo aqui para você também receber a sua porção. Receba a sua parte, se for só apenas um versículo que lhe tocou, se for apenas talvez uma frase, uma palavra, não importa. Reflita nisso, pense nisso, seja hoje, se você não entendeu, mas aquilo marcou a sua mente. Quando chegar em casa, fala, Senhor, o que o Senhor quer dizer com aquilo? O que está acontecendo? Porque para os outros parece mais fácil, para mim não. Então, se você faz perguntas, se você tenta entender, se você estuda, busca esse conhecimento na palavra, o Senhor ele vai lhe responder, porque Ele está falando. Se você ainda não identificou a voz do Senhor, continue, porque Ele vai deixar clara essa voz diante de ti. Porque eu consegui, dessa minha caminhada, identificar, saber quando é que Deus está falando. Eu identifico agora quando é o pecado, ou quando é o inimigo que está me acusando. Eu consigo visualizar no mundo espiritual, eu consigo visualizar através da palavra do Senhor. Porque se Ele disse que eu já confessei os meus pecados e deixei, por que Satanás ainda está me acusando de uma coisa que eu já confessei e deixei? Porque Ele ainda quer ter força nessa minha caminhada. Se o Senhor já disse que eu sou mais que vencedora, por que eu vou agir como uma perdedora? Por que eu vou agir como tivesse fracassado? Então nós precisamos tomar posse dessa verdade. E para que possamos conhecer a verdade, nós precisamos conhecer quem Deus é na nossa vida. Nós precisamos saber quem somos nós. Nós precisamos saber o que nós queremos ser diante de Deus. E que aí também temos que identificar o inimigo. Temos que saber como ele vem contra nós. Como ele está agindo nas nossas vidas, nas nossas famílias. Porque quando o Senhor, ele me deu a minha casa, graças a Deus, eu glorifico a Deus por isso, por essa vitória. Quando eu estava ali passando, não foi fácil, levou vários anos para essa conquista. E às vezes, quando eu olhava, eu queria retroceder, mas o Senhor me disse: aquele que coloca a mão no arado, não olhe para trás. Eu sei que ele estava falando. Nesse sentido, ele fala que botar a mão na obra do Senhor, não olhe para trás. Mas eu recebi aquela palavra na minha vida, também na minha vida, naquela situação que eu estava passando. Ele me deu, estava passando por luta, estava, mas ele estava comigo, porque se ele disse que eu, botando a minha mão na arada, quando eu olhar para trás, é porque a vitória é certa, irmão. Ele está dizendo que você vai conquistar. Então eu não sei qual é a sua luta, eu não sei qual é a sua dificuldade, mas aprenda a saber quem é Deus na sua vida. Aprenda a reconhecer a atuação do inimigo na sua vida. Aprenda a identificar como ele está lutando para que você não se aproxime de Deus, para que você não se fortaleça, para que você não conquiste os sonhos que você fez diante de Deus. Porque eu não me conformava com o pecado, não me conformava com as imperfeições, mas independente se eu me conformava ou não, eu estava conseguindo vencer. Porque eu não estava enxergando, porque eu estava focando na minha dor, na minha luta. Mas quando eu foquei na verdade de Deus, eu consegui romper, eu consegui vencer. E hoje eu me sinto livre dessa rejeição, porque o amor de Deus superou a rejeição. O amor de Deus me deu vitória para saber que para Ele sou um vaso escolhido que sou preciosa. E assim o Senhor diz também na vida de vocês. Ele diz: não se preocupe, eu estou contigo. Continue, prossiga. Amém? Então, aqui, glória a Deus. Dê aqui minha frase, Efésios 6, 10. Amém? Efésios 6, 10. É um versículo conhecido. É só para que a gente tenha a base de entender o nosso inimigo. Porque ele é a nossa luta, para que possamos saber com quem nós estamos lutando. Amém? Glória a Deus. Então vamos. Quanto ao mais, sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder, revestido de toda a armadura de Deus, para poder ficar firme contra esse lado do diabo. Contra esse lado do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e contra a carne, e sim contra os principados, potestades, contra os dominadores
adoradores deste mundo tenebrosos, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Então, a nossa luta ela é carnal, ela é espiritual. E suas lutas espirituais é para que você conquiste no sobrenatural, amém? Você vai lutar no espiritual e vai conquistar no sobrenatural. E agora que você já sabe quem é Deus na sua vida, quem você quer ser diante de Deus e quem é o seu inimigo, agora você precisa ter essa caminhada de crescimento diante do Senhor. Seja perseverante nos cultos, seja perseverante naquilo que foi designado a você, seja perseverante na leitura da palavra, seja perseverante no louvor, seja perseverante na oração, porque o Senhor, no seu tempo, Ele fará. O Senhor está velando pela sua palavra, para que ela se cumpra. E ela venha se cumprir na nossa vida. Essa palavra é para nós. O Senhor deixou aqui, para nós. Por isso que ela prevalece e ela resiste até hoje. Amém? Glória ao Senhor. Então, rejeite as mentiras de Satanás e aceite as verdades de Deus na sua vida. Você o que diz que você diga, né? Deus diz, diga ao fraco que forte eu sou. Então, se alguém está dizendo que você não é nada, você vai dizer, eu sou forte em Cristo Jesus. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Você pode todas as coisas naquele que fortalece você. Então, Jesus está à frente. Deus te ama. E o Senhor está contigo. Você precisa tomar posse dessa verdade. Tome posse do que foi colocado em suas mãos. Deus é amor. Deus é bondade. E não se esqueça que Ele está velando pela sua palavra para que ela se cumpra. E que a bênção do Senhor esteja sobre vocês. Amém? Glórias a Deus. Até que o Senhor me ajude. Louvado seja o Senhor. Glória.